Nós estamos já há algum tempo não, agora, porque a gente teve quase que 2 anos, 1 ano e tralalá, de quarentena forçada, né, vamos dizer assim, e teve momentos que a igreja ficou fechada por mais de 4, 5 meses, e os nossos grupos também, eles não podiam estar acontecendo. Os nossos grupos, que eu chamo nossos grupos pequenos, aqui na nossa igreja. Eu vou ser bem específico hoje, querido, com algumas coisas que você vai falar, mas por que o pastor está explicando isso para a gente, se a gente já sabe? Justamente por causa daquele tema ali. Eu vou explicar daqui a pouco para você o que é. Porque tem coisas que talvez você fale assim, eu já sei, mas a pessoa que está aqui não sabe. Quem está chegando agora ou quem está aqui como convidado, não sabe. Nossa igreja e a palavra do Senhor, nós temos aprendido. Falar nisso, pega a minha Bíblia aqui, ó, essa pretinha. Obrigado. A palavra do Senhor tem nos ensinado, isso já não é mais uma questão de briga teológica, não é mais, já foi. Toda visão que é restaurada, que é renovada, isso já desde a reforma lá dos tempos de Lutero, toda reforma vai ter alguém que vai bater de frente, contradizer, tentar explicar que não é assim, ou tentar explicar que a gente sempre fez assim, porque que agora você está querendo mudar. Então, toda reforma, já tivemos várias delas, não dá para me dar uma aula de teologia aqui agora sobre a quantidade de reformas cristãs que tiveram nesses últimos 100 anos. Uma das reformas que tivemos, vou dizer uma das mais importantes, ou talvez a mais importante de todas, que é a que desbravou todo esse território, todos os outros territórios, foi a reforma do Espírito Santo, não do Espírito Santo, né? Mas a reforma do Espírito Santo em nós, que foi o famoso Pentecostes que a gente conhece. Cerca de 100 anos aí, isso aconteceu, se explodiu para o mundo, e estamos aqui, como diz, por conta disso é que chegamos até aqui. E aí o que acontece? Lá, quando começou essa reforma, você acha que as igrejas tradicionais gostaram disso? Você acha que a igreja do mundo recebeu isso? Ah, Espírito Santo, que legal, vamos trazer aqui para dentro. Não foi assim. Hoje é fácil falar, hoje não tem problema de você agir no Espírito Santo, falar dele, falar das coisas dele. Não, até as igrejas mais tradicionais já estão também habituadas com o batismo com o Espírito Santo, já estão recebendo bem isso, mas não, com uma reforma não foi assim. Eu estou dando o exemplo do batismo com o Espírito Santo, mas tem tantas outras que vieram após o batismo com o Espírito Santo. Ok? Não dá para falar de todas elas, senão eu ia fazer aqui um curso hoje, e não é essa a ideia. Mas o que eu quero dizer aqui foi reformado também na igreja no decorrer desses 100 anos. Não que não existia no passado, sempre existiu. O John Wesley já fazia isso há mais de 100 e tralalá de anos atrás, nem sei quantos anos, muitos anos atrás. John Wesley já praticava isso. Antes do John Wesley, os moráveis já praticavam isso. E tantas outras igrejas. A igreja de Atos dos Apóstolos, que é dela que nós estudamos, é a primeira igreja primitiva que nós tiramos como exemplo para nós, já fazia isso. Isso o que, pastor Alain? Grupos pequenos. Grupos pequenos. A igreja não se reunia igual a gente está aqui hoje. Isso aqui, ainda, esse negócio que a gente chama de igreja ou de templo, isso, ou nave, de, sei lá, cada um dá o nome que quiser, mas isso aqui não existia. A igreja não começou dentro de uma coisa assim. A igreja começou dentro das casas. As igrejas eram espalhadas dentro das casas. É assim que era a igreja. Essas megas construções começaram a acontecer quando a igreja e aqueles líderes daquela época decidiram que as pessoas não poderiam mais andar sozinhas porque elas estavam errando muito. É como se eles dissessem assim: o apóstolo Paulo falhou na sua missão. Porque eu não sei se você sabe, Paulo plantou várias igrejas. E ele plantava igrejas, quando eu falo plantou igrejas, ele plantou reuniões domésticas. É isso que Paulo plantava. É só você ler a história lá da casa de Lídia, que formou a igreja de Filipenses. Ele deixou o que lá? Ele deixou uma mulher convertida, com toda a sua família batizada, e uma igreja acontecendo dentro da casa dela. Foi isso que Paulo deixou. Depois virou a famosa igreja de Filipenses. Mas a igreja era aquilo, e Paulo fez várias viagens missionárias, deixando pequenas igrejas em vários lares espalhados por tantos lugares da Europa e da Ásia. Olha para mim, preste atenção. Só que chegou um tempo que essas igrejas, é claro, eu estou com um grupo ali dentro, vai ter falhas, irmãos? Uma família tem problemas? Sim. Filhos vão dar problemas na família? Tem filhos que vão dar problemas?
Tem filhos que vão rejeitar o ensinamento do pai. Eu falei tanto aqui de pai ensinar o filho. Mas tem filhos que vão rejeitar o que o pai ensinou? Sim. E assim é uma igreja. A igreja é uma família. E como uma igreja é família, dentro daqueles lares, dentro daquelas casas, tinha filhos que não faziam o que Paulo ensinou, não faziam o que Pedro ensinou, não faziam o que os apóstolos ensinavam. E eles se desviavam. E às vezes eles tentavam fazer do jeito deles. E aí a gente tem as cartas de Paulo para várias igrejas. Por exemplo, a igreja dos corintianos. Não tem essa carta, não tem. Mas tem a igreja dos coríntios. E aí você olha, você lê a carta dos coríntios, você fica chocado com tanto erro que aquela igreja fazia. Você fala, meu Deus, isso é uma igreja? Gente, tinha coisa podre acontecendo dentro daquela igreja. Tinha filho pegando a mulher do pai, que não era mãe dele, mas era a esposa do pai, que agora o pai tinha, não sei se ele era viúvo, casou com outro, e o filho ficando com a mulher do cara. Tinha gente de todo tipo, fazendo de todo tipo de pecado. Aonde? Dentro da igreja. Porque eram casas. E aí eu acho que a igreja cansou. Na igreja não, os líderes da época, 300 anos, estou falando agora de 300 anos depois disso daí. 300 anos depois. Lá para os anos 300. A igreja olhou para tudo aquilo, tinha os grandes líderes que se juntaram com os políticos da época. E eles decidiram o seguinte, vamos controlar tudo isso. E como que a gente controla? A igreja não precisa mais ficar trabalhando particularmente dentro das casas, as pessoas falando o que elas querem, buscando o Espírito Santo. Não, eles não estão sabendo ler a Bíblia. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz um local de reunião grande, chama todo mundo para cá e a gente ensina eles, a gente diz o que eles têm que fazer, a gente lê a Bíblia, a gente faz tudo. E eles criaram um sistema que a gente chama de clerical, onde que era o clero que botava tudo para funcionar. O que é o clero? Clero é o seguinte, eu pegar meia dúzia de homens aqui da igreja e dizer que é só esses homens que podem falar, só esses homens que podem dizer algo, é só eles que podem ler a Bíblia e só eles que têm toda e qualquer direção de Deus. E aí quem está sentado não tem o Espírito Santo, não tem condições de ler a Bíblia, não tem condições de interpretar a Bíblia, não tem condições de nada. Então vocês ficam aí, nós, o clero, ficamos aqui e nós ensinamos vocês e nós ditamos as regras do que tem que acontecer. E aí o que aconteceu? A igreja dessa época tira a igreja de dentro das casas e joga a igreja para dentro de uma nave gigante assim. E aí começou a acontecer o quê? O quanto maior, mais imponente, mais, entre aspas, mais poder. E por isso que você viaja pelo planeta inteiro e você vê as grandes catedrais que você acha que a gente vê, a gente visita. Visitei uma lá, acho que é em Roma, né, Dri? Aquela lá do São Pedro, acho que é, né? Não me lembro, é uma grandona que tinha uma portona assim gigante, que o Papa ia lá uma vez por cada sei lá quantos anos. A gente foi lá, pensa no negócio, irmão, estrondoroso. E aí você vai para outra cidade e outra coisa. Você vai lá para Israel, tem pelo menos sei lá quantas gigantescas. Aqui em São Paulo, aqui na Praça da Sé, você já entrou ali? Catedrais gigantes, imponentes. E a igreja, como diz, construindo grandes prédios imponentes. É como se ela estivesse demonstrando, nós temos poder. É assim que o homem é, não é assim que o homem é, na sua geral? Uma grande empresa quer construir um grande prédio ali na Berrine e colocar sua placa. Para quê? Para dizer para todos que passaram ali pelas Águas Espraiadas ou pela Marginal Pinheiros, dizer aqui, a minha empresa ela tem poder. Olha onde eu tenho um prédio. Olha onde eu tenho um prédio na Paulista. E eles se impõem com as grandezas das suas construções. E a igreja virou isso daí. E aí houve a reforma. Aleluia, diga glória a Deus. E a igreja começou a se reformar em várias coisas. Mas só que a igreja andou até agora, nos anos 21 que nós estamos. E sabe o que nós percebemos? Que a igreja, quando ela começou a reformar, Espírito Santo, tantas coisas, a igreja estava caminhando e correndo para frente. Só que quando chegou nos anos, sei lá, 60 para cá, 70 para cá, 80, sei lá, 70, 80 para cá, a igreja começou, a igreja cristã agora, evangélica, começou a também querer mostrar que quanto maior a igreja, maior o templo. E aí começou a construir também as grandes catedrais, agora começaram a chamar de catedral, também as catedrais cristãs evangélicas. E aí mais uma vez, aí a igreja começa a fazer o quê? Começa a andar para trás. Porque de novo agora, não agora como católicos, mas agora como evangélicos, tá como diz, fazendo a mesma coisa.
a mesma coisa. E agora arrasta todo mundo para os grandes templos. E agora eu tenho, na igreja católica ainda tinha como diz assim, ainda tinha uma coisa boa, entre aspas, que era o quê? Eu tinha vários padres, vários bispos, várias pessoas trabalhando em prol da igreja. Só que quando eu chego na igreja evangélica, nos dias de hoje, algumas ainda, que aí você tem uma mega igreja, com megas templos e etc. Mas aí você vai ter o que lá? Um líder. É um cara. E a foto dele tem que sair em todos os painéis das igrejas. Porque é ele que cura. É ele que salva. É ele que... É o cara, entendeu? Então a igreja evangélica ela estava dando um passo para trás de novo. E fazendo a mesma coisa que não deveria ter feito nunca. E aí, graças a Deus pelo Espírito Santo. Diga graças a Deus pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo decide fazer uma reforma da reforma. É assim que eu posso dizer. E o que o Espírito Santo faz? Faz com que a igreja evangélica tome um susto. E levante homens com ousadia para dizer, quer saber? O templo não está resolvendo nada. As pessoas não estão sendo cuidadas. As pessoas não estão sendo pastoreadas do jeito que deveriam. Porque um pastor como eu não consigo dar conta. Imagina, a igreja não é só isso que você está vendo aqui. Tem mais gente da igreja que não vieram hoje. Tem outras 2 igrejas. Tem muita gente nessa igreja aqui, graças a Deus por isso. Mas você acha que realmente eu consigo ir na casa de todo mundo? Você acha que realmente eu vou conseguir ser pastor de todo esse pessoal? Não vou conseguir, irmão. Não dá. Hoje eu vou visitar a casa de uns irmãos nossos que me convidou. Eu vou lá na casa da Jussá. Cadê a Jussá? Está aí, não? Acho que ficou fazendo a comida para mim. A Yasmin está aí? Eu vou lá na casa da Yasmin hoje. Eu chamo ela de Yasmin. Quantos anos faz que sua mãe é da igreja? 5. 5 anos que eles são da igreja. Hoje é a primeira vez. Eu ia lá para casa do meu pai hoje. Mas eu não tive coragem de recusar o convite, porque a irmã está na igreja 5 anos. 5 anos. E eu nunca fui na casa dela. Assim como eu nunca fui na casa de um monte de gente. Quer ver só para você ter uma ideia, para você não falar assim, ele só vai na casa dele. Na minha ele nunca foi. Quer ver só? Levanta a mão aqui que eu, Alain, nunca fui na sua casa. Fica a mão levantada, não é pecado não, viu? Talvez até sorte sua. Mas fica a mão levantada que eu nunca fui na casa. Olha só, gente, dá uma olhada para trás. Ó, pessoas que eu nunca fui na casa. E os outros, pode abaixar. E os outros que não levantaram a mão é que não queria jogar perto de mim e falou, eu não vou levantar, coitado do pastor. Mas eu sei que tem muito mais gente que eu nunca fui. Aí você fala, puxa vida, um pastor que nunca foi na casa de uma pessoa, 5 anos de igreja, ele nunca foi lá. Esse pastor não presta. Esse pastor não deve prestar, ele não é amigo de ninguém. É um pastor soberbo que não gosta das pessoas, porque se ele gostasse, ele já tinha ido na casa da Yasmin. Mas ele não foi, sabe por quê? Porque tinha tantas outras pessoas, tantas outras casas. Ah, então você está dizendo que tem casa melhor do que a outra? Não, tem casa mais necessitada do que a outra. Isso que eu fui convidado hoje, isso aqui é raridade. Ir para não resolver problemas. Quer dizer, não sei, né? Não cheguei lá ainda. Vai saber, né? Mas acredito que não. Porque normalmente a gente vai para apagar fogueira. Não é só para comer. Né? Porque tem gente que pensa que pastor foi feito para comer. E aí o que acontece? Por conta de tudo isso, e disso que vocês estão vendo hoje, que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando a realidade. Eu não estou aqui contando teoria. A realidade é essa. O pastor de uma igreja, o pastor bom, ele não consegue ir na casa de todo mundo, mesmo que ele for um bom pastor. E aí o que o Espírito Santo revela? Que não adianta. Igreja grande, vamos crescer sim. Mas para uma igreja ser muito grande, ela tem que ter muitos pastores. Para que todo mundo seja atendido, tem que ter muita gente atendendo. Vou repetir. Para que muita gente seja atendida, tem que ter muita gente atendendo. Não sei se vocês entenderam. Porque como é que eu vou resolver o problema de muita gente se tem pouca gente atendendo? E Jesus já dizia isso. Jesus já disse assim, ó, orem ao Pai para que Ele envie mais membros para a igreja. Sim ou não, gente? Orem ao Pai para que Ele envie mais intercessores para a igreja. Orem ao Pai para que Ele envie mais diáconos para a igreja. Orem ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores para a igreja. Porque Ele sabia que estava precisando de mais gente para cuidar de mais gente.
Se todo mundo ficasse olhando só para Jesus, eu digo Jesus homem, tá? Todo mundo olhando para Jesus, o homem ali, para resolver todos os problemas, e tinha muito, viu, naquela época. Não se engane, Jesus passava o dia inteiro curando e ainda tinha gente que fazia fila para o dia seguinte. Às vezes Jesus tinha que correr, ele estava muito cansado, não estava aguentando mais, ele falava, fica aqui que eu vou passar para o outro lado de barquinho, e ele ia para o outro lado do riozinho lá, para tentar descansar, que ele queria descansar, de tanta gente que ele atendia. Quando ele chegava do outro lado, já tinha uma multidão que descobriu, o fofoqueiro contou, e aí tinha gente já do outro lado esperando ele começar a trabalhar de novo. Era muita gente para um homem só. Foi aí que ele falou, gente, precisa de líderes, precisa de obreiros, precisa de gente para cuidar de gente, precisa de gente para cuidar de gente. Isso eu estou falando do tempo de Jesus. O tempo passou, a igreja fez essa coisa errada aí, que foi colocar 2, 3 para cuidar de multidão. Aí o Espírito Santo veio, aí o Espírito Santo disse, está errado, vocês estão errados. E meio que, entre aspas, deu uma prensa na igreja, levantou homens, mulheres de Deus, e abriu a visão deles e falou, vocês têm que voltar ao primeiro amor da igreja nas casas. E aí temos muitos pastores, não dá para citar nome, eu vou citar o mais famoso, tá? Mas ele não foi o único e nem foi o primeiro, mas ele foi talvez o mais importante agora dos últimos tempos, o pastor Pon Yong-Shu, lá da Coreia. Mas junto com ele veio uma leva de pastores e líderes que entenderam que havia necessidade da igreja voltar aos princípios da igreja de Atos, ou seja, sair de dentro dessas paredes grandonas e ir para dentro das casas. Para quê? Para que 1 ou 2 líderes que estiver ali dentro daquela casa possa cuidar muito bem daquelas pessoas que estiverem ali participando. Porque é mais fácil 1 ou 2 cuidarem de 10, de 15, do que 1 ou 3 ou 5 cuidarem de 300, de 500. Verdade ou mentira? Então esse é o entendimento bíblico. E aí, essa igreja formada em pequenos grupos foi uma reforma. Eu acho que eu estou fazendo vocês entenderem a linha de raciocínio aqui, não estou? Acho que vocês estão entendendo a linha de raciocínio. Está indo bem aí? Está dando para entender bem? Ok. Você que não conhece, você que está aqui, não sei se vocês são de igreja ou não, né? Não sei, não perguntei, me perdoe. Vocês são de igreja evangélica? Não? Sim? Não? Católico? Adventista? Ok. Então vocês entendem essa linguagem. Porque a igreja adventista trabalha com pequenos grupos e grupos fortes que eu conheço. E a igreja teve esse entendimento. A igreja teve esse entendimento. Começou agora, de 30, 40 anos para cá. Começou a ficar forte no caso, né? E chegou até nós. Eu já sou cristão evangélico desde os 14 anos de idade. E no meu início de evangélico eu não conhecia esse sistema. Na igreja que eu frequentei não tinha. Não praticava assim. Ainda era o sistema tradicional, ou melhor, convencional. Eu era de uma igreja pentecostal, mas o sistema de trabalho era um sistema convencional. O que é o sistema convencional? Um pastor, um líder para 100, para 200, para 300 pessoas, e realmente não dava conta. Eu lembro que eu era jovem, aconteceu uma coisa chata lá na igreja na época, eu tinha apenas 15 anos. E eu lembro que eu fui para a igreja, eu estava firme, irmão, nessa época eu estava firme, não estava largado não. Eu ainda estava bem ainda nessa época, como crente, porque depois eu dei umas vaciladas aí. Mas nessa época eu lembro que eu estava bem firme. E aconteceu uma coisa chata, eu fiquei muito triste. E eu lembro que eu fiquei tão triste, foi no meio do culto, que eu peguei e saí. A igreja ficava lá no começo, na entrada do Grajaú, e eu morava aqui no BNH. E eu fiquei tão triste e comecei a chorar. Eu saí na rua chorando, e eu porque estava chorando, olho vermelho, eu fiquei com vergonha de pegar o ônibus. Mas imagina, um jovem de 15 anos, adolescente, vai entrar no ônibus chorando, né? Tal. Fiquei com vergonha. Saí a pé lá da entrada do Grajaú, vim a pé até na minha casa chorando. Falei, não vou nunca mais voltar para a igreja. Nunca mais eu quero saber de igreja na minha vida. Aquela coisa, né, que a gente fica bravo com os outros. Porque o problema não foi com Jesus, o problema não foi com o Espírito Santo. Quando a pessoa fala isso, o problema dela é sempre com gente. Ela teve um problema com a pessoa, por exemplo, tive um problema com a Valéria aqui, aí eu saio da igreja porque eu tive problema com a Valéria. Jesus tem culpa de quê, gente? Né? Se eu tive problema com a Valéria, tem que resolver com a Valéria, não é de abandonar Jesus. Às vezes a pessoa tem um problema com a outra, ela abandona a igreja, como se a igreja fosse culpada. Resolve o problema com o irmão e permanece na igreja. Tem gente que desvia depois que briga com alguém. Ué, mas você saiu da igreja porque... não gosto dessas pessoas. Ué, foi elas que morreram na cruz por você?
Quem morreu na cruz foi Jesus. O ser humano é falho e vai falhar sempre. Eu quero te dar uma notícia, não sei se é muito boa, mas pode ser, espero que não, mas pode acontecer. Eu acho que eu vou te chatear alguma vez. Eu tenho para mim que eu corro o risco de, pode acontecer de eu te chatear, e aí? Eu não quero te chatear, mas pode ser que eu chateei. Hoje mesmo eu posso ter chateado uma meia dúzia aqui. Eu dei uma bronca nele, vocês nem viram, eu estava de costa. Mas pode ser que alguém aqui do louvor saia chateado comigo hoje. Mas é o homem. Estou chateado com o pastor porque ele falou de como meu pai falou para mim ali, em cima do púlpito. Nunca mais eu volto nessa igreja. Também nunca vou mais para a igreja e também eu vou para beber e vou para a balada. Meu, o que Jesus tem a ver com isso? O que o Espírito Santo tem a ver com isso? Se alguém falhou com você, foi o homem. Vocês estão aqui? Mas naquele tempo eu não tinha conhecimento. E como uma ovelha que não tinha conhecimento, e ovelha precisa de pastor, não precisa? Toda ovelha não precisa de um bom pastor? Imagina uma ovelha burra igual era. Precisava de um pastor. E eu fiz essa burrice de me chatear com a pessoa, vai para casa chorando, todo triste, não vou mais para a igreja, e não fui. Aí fui para outro lugar. Quer dizer, eu nem lembro se eu fui, eu sei que eu fiquei pingando de gaio em gaio durante de 3 a 6 meses, mais ou menos. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu recebi uma ligação do pastor da igreja? Não. Eu recebi uma ligação do auxiliar do pastor da igreja? Não. Eu recebi uma ligação do auxiliar do pastor da igreja? Não. Eu recebi a visita do líder de jovens que era da época? Não. O pastor não presta. Claro que prestava, eu conheço ele até hoje. Uma bênção. E por que ele não foi atrás de você? Porque era mais de 200 pessoas na igreja. Talvez a expectativa do pastor é que alguém que estivesse próximo de mim fosse visitar. Esse é o grande problema. Porque aí fica naquela. Eu acho que a Gisele vai. Aí o outro, não, eu acho que o Douglas e a Júlia vai passar lá. Não, eu acho que a Sheila vai lá. Aí fica todo mundo achando que alguém foi, que alguém ligou, que alguém fez. E quando vai ver, ninguém ligou, ninguém foi, ninguém fez. E o pastor, coitado, que nem sabia que o irmãozinho lá de 15 anos tinha saído chateado da igreja, agora ele está levando a culpa dessa igreja não presta e o pastor não liga para mim. Vocês entendem isso? Mas por quê? Porque foi o sistema. É o sistema que estava errado, não era o pastor. Se tivesse um grupo pequeno, e esse jovem, 15 anos, fizesse parte de um grupo pequeno ali, de 8, 10, 15 pessoas no máximo, aquele grupo pequeno tinha responsabilidade de perceber que ele não só saiu do grupo e nunca mais foi, mas ele tinha a responsabilidade de perceber que ele não esteve mais no culto de celebração. E aquele líder, ou aqueles 2 líderes ali do grupo pequeno, ia falar, o que está acontecendo? Ia na casa dele, ia ligar para ele, o que aconteceu, rapaz? Eu vi que você saiu chorando, porque o líder percebe. O amigo que está ali toda semana sabe que é. O que aconteceu? Você saiu chorando, eu vi que você estava meio chateado, aí ele vai rasgar o coração. Poxa vida, fizeram isso comigo, eu não quero mais ir na igreja. Gentalha. E aí o pastor, no caso com P minúsculo, o pastor do grupo pequeno é um pastor com P minúsculo, no sentido assim, não diminuindo a pessoa, mas para você entender que não é o pastor da igreja grande. Ele vai ter aquele cuidado de falar, filho, não é assim. Quem foi que fez isso com você? Foi fulano. Então vamos fazer o seguinte, esse domingo, eu vou pegar na sua mão e eu vou junto com você até aquela pessoa e nós vamos esclarecer essa situação. O pastor principal, ele ia conseguir fazer todo esse desenho, irmão. Olha o tempo que esse cara tem para resolver tantas coisas na vida. Você acha que ele ia conseguir pegar um jovem de 15 anos e fazer todo esse percurso? E ainda que ele fizesse com um. E os outros problemas dos outros 20 jovens, com 14, com 17, com 18, com 20 anos, quem ia resolver o problema dos outros? Então, repete essa frase comigo, a igreja em pequenos grupos. Diga, a igreja em pequenos grupos. Ela é de Deus. E essa igreja é revelada pelo Espírito Santo para que ninguém fique sem cuidado. E nós já entendemos que esses pequenos grupos, que aqui na nossa igreja nós chamamos de grupo de alívio, a gente deu um apelido para eles, por causa do nome da igreja, grupos de alívio. Que essa igreja em pequenos grupos, ela tem a responsabilidade
de pastorear aqueles que o pastor com P maiúsculo, vocês já entenderam que não é menor, né? Não estou falando disso, tá? Nós somos todos iguais. Mas esse pastor com P maiúsculo, que é o pastor da igreja, o pastor principal, esse pastor com P minúsculo, ele tem a responsabilidade de cuidar, de alimentar esse rebanho. É claro, com a supervisão, aí sim, o pastor com P maiúsculo, pastor de área, pastor de setor, pastor de distrito, ele tem condições de saber se está todo mundo bem. Porque aí quando eu sento, por exemplo, com o líder, por exemplo, eu vou sentar aqui com o Douglas, líder de célula, aí eu vou falar assim, Douglas, deixa eu te falar assim, vamos lá, Douglas, me dá a sua lista de nomes. Aí ele vai falar da lista. Eu falei, e o fulano? Aí ele falou, esse fulano aqui, não sei o quê. E essa menina aqui? Ih, pastor, essa menina aí, a gente está tentando resgatá-la, que ela está namorando, enfim, e trocou a igreja pelo namorado, e eu estou tentando resgatá-la. E essa daqui? Esse casal aqui, eles racharam o pau lá na casa deles, e ele saiu de casa, agora a gente está tentando recuperar o casamento. E esse aqui está uma bênção, esse aqui está me ajudando forte, e aquela ali é uma intercessora, aquela menina ora demais. E esse aqui está na escola, está estudando, ou seja, ele vai prestar contas de cada um, ele sabe da vida de cada um. Vocês entendem? No pequeno grupo é possível isso é possível. Mas na igreja grande aqui, é capaz de você ir embora, como acontece todo domingo. Às vezes as pessoas vão embora. Quando eu consigo sair correndo lá para fora, eu abraço ainda pelo menos 10%. Mas quando eu não consigo correr lá para fora, vai um monte de gente embora e eu não tenho oportunidade de nem dar um abraço nessa pessoa. Então, esse é o grande problema da igreja grande. Vocês estão aqui ainda? Meu Deus. Eu acho que eu vou ter que fazer parte 2. Porque não vai ser possível concluir hoje. Mas vamos só para o início. E aí o que acontece? Escute aí. Nós ficamos tanto tempo, por conta da pandemia. Antes de eu te falar isso, deixa eu te falar que nossa igreja, então, o que é a fonte de alívio? A fonte de alívio é uma igreja em pequenos grupos. A igreja de fonte de alívio é uma igreja em célula. A igreja de fonte de alívio, o grupo de alívio, ele não é um departamento da nossa igreja. Aqui a gente tem mais de 15 departamentos. 15, mais do que 15. Eu não sei o número exato, mas é mais de 15. Por exemplo, alguns que você conhece aí, louvor, intercessão, diaconia, jovens, mulheres que teve aqui ontem, os homens que teve orando quinta-feira, adolescentes, o Pegadas que é das crianças, tem vários departamentos. Mas o grupo de alívio não está incluído em departamento. O grupo de alívio é a igreja. E se, preste atenção, na nossa igreja Fonte de Alívio, se quem quiser participar da nossa igreja, o culto de domingo é aberto, as portas são abertas. Se a pessoa quiser vir aqui todo domingo, ela pode vir, ela pode frequentar, a gente vai receber, vai ser amado, vamos aqui. Mas o culto de domingo, nós não temos responsabilidade com pessoas que vêm dia de culto de domingo. Por quê? Porque do culto de domingo, não tem condições de eu cuidar de alguém a partir do culto de domingo. Não tem condições de eu saber quem a pessoa é. Já falei, eu não consigo nem abraçar na saída. Quanto mais saber quais os problemas que essa pessoa tem. O que eu poderia ajudá-la, não tem condições. Então, na nossa igreja, nós entendemos que para cuidar bem de cada pessoa, só se a pessoa estiver inserida dentro de um grupo pequeno, que nós chamamos de grupo de alívio. Então nós lutamos aqui na nossa igreja, para que todos que venham pela primeira vez aqui, nessa reunião, e fiquem, e comecem a gostar, elas então passem a participar de um grupo pequeno. Eu fui fazer uma supervisão essa quinta-feira, eu recebi tinha um testemunho lá tão lindo, eu falei para a irmã que eu ia até gravar, lá da cela da Beth. Como é o nome daquela outra jovem que deu testemunho? Amanda. Amanda? Oi? Ela do seu lado aí, como é o nome dela mesmo? A Grace, né? Ô Grace. Ela já balançou a cabeça. Tá bom, eu vou aí, meu microfone é sem fio. Ela está com vergonha de vir, eu vou até ela. Vocês têm que ouvir isso. Porque vai existir isso dentro da nossa igreja. Pessoas que vão vir, vão gostar do culto de domingo, e como ela não sabe o que é um grupo de alívio, pode ser que ela vai falar, eu não sei, eu estou gostando de ir lá de domingo. Mas aí o testemunho dela me impactou muito, e eu sei que vai impactar. Vou ficar na sua frente, não precisa ficar com vergonha.
Quero ouvir sua voz. Seu nome? Grace. Ô Grace, conta para nós o que aconteceu com você a respeito do grupo de alívio. Tem um menino grandão ali, que aquele ali eu não aceito não. Criança eu aceito, mas aquele lá é grandão. Aquele ali tem que estar sentado. Diáconos, não pode deixar não. Pequenininhos eu até deixo, agora grandão assim não. Não, é sentado. Mas é rápido. Não é nesse passo lerdo aí não. Isso. E é lá na sua casa que eu vou almoçar hoje, né? Pois sua mãe vai ficar sabendo disso. Segura. Arrumou um BO hoje para a cabeça. Arrumou para a cabeça. Vamos voltar aqui para o testemunho. Conta aí, Grace, o que aconteceu? Você começou a vir... Você veio convidada dela, né? Qual o seu nome? Janaína. A Janaína trouxe a Grace para a igreja no culto de domingo. Estou contando a história para vocês entenderem o contexto. E a Grace, o que aconteceu então a partir de que ela te trouxe para a igreja? Eu sempre vinha aos cultos no domingo e eu tinha uma certa resistência de ir para o grupo de alívio. Tinha o quê? Resistência. Não ia, né? Achava que era todo mundo muito conhecido ali no mesmo bairro. Falando, não vou não, só vou para o culto, que lá ninguém me conhece. Observação. Os grupos de alívios, normalmente a gente indica para participar pessoas que moram perto, porque é mais fácil, né? Você não precisa pegar um ônibus para ir. Se for mais perto da sua casa, quanto mais perto? Mas você viu o que estava na mente dela? Perto da minha casa? O quê? Todo mundo me conhece? Aquele bando de fofoqueiro? Não, ela não pensou isso não. Ela só estava incomodada. Continua. E aí a Elizabeth me convidou, juntamente com a Francineide. Depois de quanto tempo? Depois de 2 anos. 2 anos. 2 anos resistente. Sem saber o que era. Sem ter contato direito, apenas por medo de que... aquela coisa de vizinhança. Vocês têm vizinho, vocês sabem. E aí, 2 anos depois... Eu resolvi ir e me sinto muito acolhida pelos líderes. E é o que eu falei, toda vez que eu vou, eu sinto um fortalecimento, como se fosse um complemento do culto. Sinto fortalecimento, alegria, e eu não consigo deixar de ir mais. E hoje, o que o grupo de alívio representa para você hoje, em todo o contexto? Família. Que legal. Agora, imagina, eu falei para ela, eu não vou aguentar, eu vou ter que falar isso para os outros. E aí, olha que interessante. Nós não forçamos ninguém. Ela ficou 2 anos vindo aqui de domingo. Agora, olha que difícil. Claro que o fato dela conhecer a Janaína, ela deve ter tido um apoio ali quando ela precisou, ou qualquer outra pessoa. Mas, olha que difícil. Para Grace ser reconhecida como membro, é através do grupo, no nosso sistema, que ela vai ser inserida na igreja. Porque não temos cadastro de membro aqui. Por exemplo, eu não tenho como cadastrar um membro aqui. Quando eu for digitar o nome do membro lá, que a gente tem um sistema da igreja, o sistema vai perguntar que grupo ele faz parte. Porque o sistema, a gente já quer colocar alguém responsável pela pessoa, instantâneo. Porque ela não pode ficar aqui na igreja sem alguém responsável por ela. Mas ela ficou 2 anos resistindo a não participar e ficou aí guardada, né, pelo Espírito Santo. Aleluia. A Grace, ela é alguém que deu certo. Graças a Deus. Ela não foi para o mundo. Foram 2 anos sozinha, entre aspas, sem ninguém se preocupar com ela, porque o nome dela nem aqui estava. Como é que eu vou saber quem ela é? Ela não está registrada na igreja. E Deus guardou ela. Mas eu te pergunto, isso daí da Grace é uma regra ou é uma exceção? De quando a pessoa não está num grupo cuidando, que não tem um grupo cuidando dela, não tem um pastor cuidando dela, ficar 2 anos e conseguir ficar firme, é regra ou é exceção? É uma exceção, porque sozinho ninguém consegue. Ninguém consegue. E os que conseguem, e os que conseguiram, são pequenas exceções,
são remanescentes, e a gente não pode colocar essas pessoas. Por exemplo, eu não posso dizer que o que aconteceu com a Grace é padrão. Não é padrão. Não pode ser padrão na nossa igreja. Amém? E por isso, aí o que aconteceu? Nós ficamos aí 1 ano e pouco de pandemia. Né? As células não podiam abrir, as casas não poderiam abrir, ficamos fazendo apenas por online. E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, você que está na internet, você que está aqui, nós damos muita ênfase. Hoje, a internet ela é uma ferramenta realmente futurista, que a gente quer pregar o evangelho, estamos pregando através dela, dessa comunicação. Mas tem coisa que a internet não dá. Por exemplo, a internet nunca vai substituir o abraço. Nunca. Não adianta você mandar uma carinha, um emoji lá, qualquer coisa. A pessoa não sentiu o calor. Eu te pergunto, qual o cheiro do emoji? Meu irmão, se você abraçar os irmãos aqui na saída, você vai sentir perfume, você vai sentir CC, você vai sentir o bafo. É isso que faz a gente ser gente, cara. É isso que faz a gente família. E se tiver alguém com problema de flatulência, você já deve ter sentido aí. É família. A internet não pode oferecer isso. Vamos usar muito, principalmente agora nos finais dos tempos. Mas temos que saber que isso não dá. Sabe outra coisa que a internet não oferece? A internet não tem como oferecer imposição de mãos. Hebreus capítulo 6, uma das coisas mais importantes. Princípio elementar das escrituras sagradas, a imposição de mãos. A internet não tem como oferecer. Porque no dia que eles fizerem um aplicativo, e vão fazer, tá, gente? Porque agora tem aquela tecnologia, como é que chama? Do holograma. Tá chegando aí, daqui a pouco chega, rapidinho, daqui a pouco chega na sua mão. No dia que isso acontecer, irmão, dá vontade de sair correndo. Imagina, você está lá na sua cama dormindo, o celular lá, e daqui a pouco o teu líder resolve orar por você pela internet. E você acorda, está lá o holograma. Deus me livre. Não é difícil isso não, tá? Você está rindo agora? Segura. A tecnologia está aí. E por causa disso, por nós entendermos que ficamos tanto tempo sem poder fazer o que nós deveríamos fazer como igreja, que somos isso, nós somos isso. E muitas coisas a gente não conseguimos fazer algumas, outras não conseguimos. Algumas das nossas práticas foram deixadas para trás. E nós entendemos que agora nesse retorno, nós precisamos fazer manutenção, reciclagem. Nós passamos o final de semana inteiro com os líderes lá reciclando, no sítio, né? Reciclagem de líderes. E agora eu entendi que é necessário a gente retornar com esses domingos da manutenção da visão. A gente já fazia isso anteriormente. Mas a gente vai retornar agora uma vez por mês, será o domingo da manutenção da visão. E aí calhou de você estar nesse domingo hoje, vamos aplaudir a Jesus. Porém, o horário avançou e eu também não posso me estender e eu também quero que você pegue tudo com muito carinho. Eu vou, apenas esse mês agora de setembro, nós vamos ter 2 domingos. Então é esse e mais um, tá? Que nós vamos ter de manutenção da visão. Então não perca, sem ser domingo que vem, o outro, tá? Nós vamos fazer o culto de manutenção da visão de novo. Mas eu quero pelo menos começar, porque eu não li a Bíblia para você, então deixa eu ler alguns textos bíblicos que vai dar base para isso que eu já ensinei você aqui hoje. Pode jogar aí, Danilo, primeiro slide. Aleluia. Glória a Deus. Eu ia falar hoje sobre o discipulado efetivo na prática. É claro que dentro dessa ministração a gente está falando sobre isso que eu comecei a te falar, que é o pastoreio. Então, eu vou ler para você alguns versículos bíblicos, mas vamos ler alguns slides aqui. Inclusive, eu quero pedir perdão para você, porque esse telão está tudo muito escuro. Gente, nós fomos enganados. A gente fez uma reforma nos nossos projetores e a gente comprou lâmpadas por um canal lá de internet, que eu não vou citar o nome, mas eles venderam para nós e mandaram lâmpadas de segunda. Aí as lâmpadas vieram todas assim, ó, escuras. Agora a gente vai ter que gastar o dinheiro tudo de novo, não vai ter jeito, não dá para ficar assim. A gente vai ter que comprar agora
tudo original de novo. Mas fomos enganados. Então nos perdoe pelo que está escuro. Aí você fala, mas pastor, está tão escuro, não consigo enxergar. É porque fomos enganados, infelizmente. Que Deus abençoe essa loja, que aquele dono, desse proprietário de quem nos vendeu, que Jesus salve ele, cure ele e liberte ele de vender esses produtos aí. Em nome de Jesus. Discipulado efetivo na prática. Vamos lá. Aleluia. Porque o discipulado acontece dentro do grupo de alívio. Como é que nós fazíamos aqui na nossa igreja? Como que era quando a gente começou? Nós adquirimos experiência, maturidade. Mas como é que a gente fazia quando a gente começou aqui na igreja? A gente fazia o seguinte. As duas funções mais importantes do líder de grupo de alívio, quando a gente começou, era orar diariamente com muita fé por cada membro do grupo de alívio. Esse papel sempre foi o que a gente pediu, para que o pastor, se eu fosse fazer uma oração hoje, se eu acordar hoje, decidir orar por você, pela igreja, pergunta, eu vou conseguir orar dizendo o nome de todo mundo que está aqui? Sim ou não? Não vou conseguir. Deixa eu só arrumar aqui o meu celular. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo, mas vamos assim mesmo. Mas um líder de grupo de alívio, ele consegue orar por cada nome, dizendo cada nome, e cada situação de bênção, ou cada batalha espiritual de cada membro, porque são apenas 10, 12, no máximo 15 pessoas. Então, o pastor ali do pequeno grupo, ele vai conseguir diariamente citar cada nome do seu grupo em oração. Isso a gente fazia antigamente, e vamos continuar. A segunda coisa que a gente fazia, e nós ensinávamos, era que o líder tinha que garantir um bom discipulado para todos os membros do grupo de alívio. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim, e nós vamos aprender sobre isso, mas não hoje, no próximo culto. Agora, por que nós não fazemos mais assim? A nossa ideia é resgatar o papel do líder de grupo de alívio. O que esse pastor de grupo pequeno, o que realmente ele precisa fazer? Poxa vida, meu celular não está pulando. Vamos ler um texto bíblico aqui. Pula aí, Danilo. Não, o anterior, eu perdi o slide aqui no meu celular. Isso, qual o papel do líder de grupo de alívio? Próximo. Vamos ler a Bíblia. E é isso que nós queremos resgatar. E então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Sim ou não? É assim ou não que a gente sabe que acontece no mundo? Os governadores dominam e ainda existem maiorais que exercem autoridade sobre eles. Então sempre tem um maior do que o outro. Mas Jesus disse o seguinte: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve. E para quem não sabe, essa palavra servo, na Bíblia é a palavra diáconos, que a gente conhece como diáconos. Você já sabe, né? Resistir aos diáconos e ele fugirá de vós. Não, estou brincando. Zoeira. Mas a palavra do Senhor diz que entre vocês não é assim. Que vocês têm que servir uns aos outros. Mateus também ele diz o seguinte: e que o servo ele tem que ser um imitador de Jesus. Qual a expectativa que a gente tem num pastor de grupo de alívio? Que ele seja um imitador de Jesus. Mas é só nele? Não. A gente tem expectativa nele e também em todos aqueles que participam. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Mateus 23, ele diz: nem sereis chamados de guias, nem porque um só é o guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será, mas e quem se humilhar será exaltado. Aí o apóstolo Paulo agora, ele diz o seguinte: quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem que é Paulo? São servos
por meio de quem vocês acreditaram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aleluia. E para finalizar aqui, o 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Eu rogo, pois, aos presbíteros que há entre vocês. Presbítero é aqueles que cuidam da igreja, que supervisionam. Presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos. Eu, presbítero como eles, Paulo que está dizendo. Eu sou como eles, que também trabalham para a igreja, que pastoreiam a igreja. E testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, aleluia, como Deus quer, nem por ganância. Mas de boa vontade, nem como dominador dos que foram confiados antes que vocês se tornem modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. E possivelmente na igreja primitiva, as igrejas nas casas, então, começaram a multiplicar muitos líderes, pastores nas casas, pastores de pequenos grupos. Amém, amados? Então, quero finalizar aqui, eu quero que você fique de pé, que tem pelo menos uma meia dúzia dormindo. Normalmente eu não prego assim. A minha ministração hoje é quase que um ensinamento. Eu quero que você fique de pé, para que você saiba que você faz parte de uma igreja de Jesus. E quando eu falo uma igreja, eu não estou dizendo fonte de alívio, eu estou dizendo a igreja de Jesus Cristo na terra. Porque mesmo que você não seja desta igreja local, mas nós temos que orar para que a igreja de Jesus da terra, seja essa, seja dos nossos irmãos ali, seja de qualquer outra pessoa, que elas se fortaleçam, olhem para mim, e entendam que a visão dos pequenos grupos, ela é tão importante quanto a visão de ser chamado de igreja. Porque também, como ser chamado de igreja, se a gente não consegue reunir com os irmãos? Ah, mas eu vou lá no culto de domingo. Isso não é ser igreja, isso é ser uma parte da igreja. Para ser igreja completa, nós entendemos que você precisa participar aqui como você participou hoje. Como é o nome disso? Culto. Nós chamamos de culto da família, culto de celebração da família, um lugar onde toda a igreja se reúne. Se ela tiver 10 mil pessoas, vai se reunir para essa celebração, independente do número. Mas nós entendemos que tem que ter ao lado, não separadamente, não maior nem menor, mas ao lado, trabalhando em conjunto, tem que ter uma pequena igreja, cuidando de todo mundo, sabendo o nome de todo mundo, sabendo o aniversário de todo mundo, sabendo as bênçãos de todo mundo. Nós chamamos isso de duas asas. A igreja, para voar alto, ela tem que ter duas asas. Ela tem que ter a asa do culto de celebração, da igreja grande, que é isso aqui que você fez hoje. E ela tem que ter a asa do grupo pequeno. E aí essa igreja vai alçar voo e vai conquistar multidões para Jesus. Quantos aqui creem que nós podemos conquistar multidões para Jesus? Meia dúzia acredita, graças a Deus por isso, já está bom. Meia dúzia acreditando, está bom. Quantos creem que nós vamos ganhar multidões para Jesus? Mas ainda que você creia que nós podemos ganhar multidões para Jesus, o difícil é acreditar que a gente pode cuidar bem dessa multidão. Quantos creem que a partir desta visão de pequenos grupos, de grupos de alívio, a gente consegue cuidar bem da multidão? Você vê que diminuiu de novo, né? É pela fé, meu irmão. Pode ser que não está acontecendo. Ah, pastor, você fica falando isso aí, ó, mas eu não, na prática, ali no dia a dia, eu não estou vendo nada disso. Irmãos, fé. Olha, você era feio e não acreditava. Agora você, olha como é que você ficou agora. Dá uma olhada por mão do lado, como ficou bonito. E a fé te deixou assim. Você melhorou para chuchu. Depois que você aceitou Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, depois que você veio para Jesus, você melhorou bastante. Ainda vai melhorar mais ainda. Porque você está ficando bonito a cada dia. Aleluia. É o brilho de Jesus em nós. Levante suas mãos comigo, diga: Senhor Jesus. Feche os seus olhos, diga: Senhor Jesus, eu creio que a tua igreja na terra, ela não parou e ela não vai parar. Diga: eu creio
que a sua igreja na terra, ela está em constante movimento. Diga, os princípios eles não mudam. Diga, a palavra não muda. Mas as direções, o modo de fazer, o Senhor pode alterar quanto o Senhor quiser. Porque o jeito que o Senhor mandar fazer, nunca alterará. Diga, nunca vai mudar os princípios. Diga, cuidar bem de todo mundo é princípio bíblico. Diga, todos serem pastoreados é princípio bíblico. Líderes serem discipulados para formar mais líderes. Diga, é princípio bíblico. Diga, isso nunca muda. Isso nunca mudará. Diga, Senhor Jesus, eu quero e eu preciso que o Senhor me ajude a estar dentro do seu projeto. Diga, Senhor Jesus. E agora eu vou falar isso porque eu sei que praticamente 100% aqui, se você não teve, apenas repita, mas talvez não seja com você. Mas a parte, eu vou me colocar dentro porque já aconteceu comigo, e eu creio que quase 100% dos que estão aqui já aconteceram também. Diga, Senhor Jesus. Diga, eu sei que eu já me frustrei com homens, com visão. Eu me frustrei com ensinamentos que eu ouvi, mas que eu nunca vi na prática. Eu nunca vivi coisas que eu já aprendi, mas hoje eu tiro de mim e peço que o Senhor tire de mim toda a frustração, toda a decepção, todo medo de começar de novo. E hoje eu preciso e eu quero que o Senhor Jesus reconstrua, recicle o que precisa ser construído dentro de mim, a respeito de andar em pequenos grupos. Declare comigo, e assim como o Senhor fez com a Grace, faz comigo também. Gera em mim o primeiro amor ao grupo pequeno. Diga, Senhor Jesus, agora eu queria que cada um fizesse a sua oração. Eu vou pedir que o pessoal da mídia coloque no telão aquele louvor lá do Reciclagem de Líderes, por favor. Mas enquanto eles colocam, eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei qual é a sua condição aqui hoje. Eu não sei se você já tem um grupo, mas o seu grupo está capengando. Você não está muito feliz com ele. As coisas não estão fluindo bem lá dentro. Talvez não é culpa do seu líder, mas ore por ele. Talvez você não faz parte de grupo nenhum e ouviu eu pregando e falou, meu Deus, eu queria esse negócio para mim. Senhor, me ajuda, eu não sei como fazer, me ajuda a interagir com pessoas. Comece a orar e dizer, Senhor, eu quero estar dentro dessa visão, eu quero estar dentro desse propósito, eu quero estar dentro desses compromissos. Eu quero estar dentro, Jesus, me ajude, Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo. Oh, aleluia, ore, irmão, ore, peça ao Espírito Santo. Se você tem um grupo, já tem um grupo, diga o nome do seu grupo. Comece a orar pelo seu grupo. Comece a orar pelo seu grupo. Comece a orar pelo seu grupo. Aleluia. Oh, recanteche ramanabaralaba. Ore pelo teu grupo. Abençoe o teu grupo. Abençoe as pessoas do seu grupo. Estenda suas mãos para assim. Baixa um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os seus filhos. Declarar, Senhor, que eles terão uma semana de paz, uma semana de bênção. Quero declarar que os nossos grupos serão explosivos. Quero declarar, Senhor, que o Senhor vai fazer crescer multidão de filhos, multidão de ovelhas, multidão de discípulos. Senhor, eu quero declarar que cada um que ouviu eu falando aqui, ou eles se levantarão como amigos, se levantarão como discipuladores, ou se levantarão como os próximos líderes. Eu te abençoo para que você comece sendo uma boa ovelha. Te abençoo para que você seja uma excelente ovelha de Jesus Cristo. Te abençoo com o amor de Deus, te abençoo com a graça de Jesus Cristo de Nazaré, e te abençoo com a comunhão dele, do Espírito Santo que nos guia em todas as coisas. E se estar nesse culto foi uma bênção para você, dá um amém bem gostoso para Jesus aí. Que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Aleluia.